Estamos começando mais um Trader Raiz aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e hoje ao meu lado eu tenho um amigo de velha guarda, Fábio Gereissati. Tudo bem? Garoto, tudo bom? Satisfação tê-lo aqui no programa. Muito obrigado por ter vindo. Isso. O assunto promete aí porque experiência de mercado não falta, né? Tem bastante, né? Você A gente entrou no mesmo ano, né? Então, cara, você sentado aqui... anos de mercado. Você sentado aqui, eu já bati logo de pronta da mesa corretora que a gente começou, né, cara? Lá atrás, no Pregão Viva Voz, por longa experiência de mercado. E a gente vai abordar aqui com o Fábio, né, toda essa transformação, ele fez parte disso. Ainda atua no mercado financeiro, atuante, né, com o Arizona Capital, Isso. que é o escritório dele, que é o escritório da XP Investimento. E então vamos começar o papo. Tá ótimo. Bom, o seguinte, vamos lá, né? Puta, Fabão. Fabão, né? Pode chamar, tranquilo. Vou chamar de Fábio, para não ficar pode chamar de Fábio, ficar tão pessoal assim. Fabão, o seguinte, cara. Pô, lá quando você começou no mercado, você entrou na corretora, que era até do seu tio, que era um dos sócios, que era o Jorge Gereissati. Jorge Gereissati, que faleceu há pouco tempo, né? Uma grande pessoa, um grande homem. E você entrou na época da corretora e você fez todos os caminhos necessários para um cara de mercado. Mesmo você sendo ali, né, tendo um relacionamento de o seu tio estar na corretora, você não deu moleza. Você começou no chão de fábrica no pregão como auxiliar. Sim. Mas quando você começou ali, já era para você um pontapé ali para passar por todo o processo para o mercado financeiro, para chegar onde você chegou? Então, Kim, na verdade, quando a gente começou, a gente não sabia para onde ia, né? Sabia. Então, sabia tipo assim, não tinha um caminho. Fala, ó, você vai entrar no pregão para depois vir operar na mesa da corretora, etc, né? Então, na corretora, aprende muito, né? No pregão também. No pregão também. Então, na corretora que eu digo, desde o pregão, acho auxiliar que o lugar que... Auxiliar e fui operador também, mas eu não era operador tão bom que nem você, não, entendeu? Tipo assim, operava... lá no pregão eu ficava meio nervoso, entendeu? Roda mexendo, Então, quando eu subi para operar da mesa, mas a maior escola foi pregão, de ter ouvido, de saber, de pensar, ouvir mais rápido às vezes que o operador. Velocidade, etc. Então, eu acho que e daí fui para fazer parte comercial com clientes, né? Mas eu nunca fui um cara muito comercial, entendeu? E daí, o que eu via? Eu via um amigo meu que fazia faculdade comigo. Eu estava lá em corretora. O cara entrou no Matrix, Garantia, outros lugares, ganhando $1 milhão de bônus por ano. Tinha o salário, etc. Daí eu falei, olha aqui, corretora, eu quero aprender, mas como é que eu faço para chegar lá? Para que eu fico no pregão? Não, o pregão, tipo assim, um operador especial ganhava um valor considerável, né? Sim. E daí eu falei, como é que eu continuo a minha carreira aqui, né? E aí falaram, ó, tem um negócio ali para você estudar, que é o tal de MBA do IBMEC INSPER, vai lá. Mas eu não era um cara muito de estudar, não. Eu tinha feito FAP, eu era aluno mediano, etc, não sei o quê. Os caminhos que a gente foi buscando, a gente buscou para abrir, mas foi a porta que abriu naquela hora. Não dava. Foi meio que, a vida levou. A vida levou e você vai procurando, vai falando com pessoas, assim, que são formadores, assim, que nem você, entendeu? Quais são os melhores caminhos? Como é que eu faço daqui para chegar lá, entendeu? Como é que eu faço para entender por que os caras compram um título pré para 3 anos, tal banco compra e tal banco vende? Quem normalmente ganha? Como é que eu penso com a cabeça desses caras? E na corretora eu montava as planilhas, mas eu não entendia, eu não tinha a parte técnica para saber de um índice futuro, alguma coisa que o cara... Qual que é a estrutura do mercado? E que a conta os caras faziam, etc. Aprendi muita coisa de conta, mas não de pensar como o cara que operava na mesa do banco. Mas é o seguinte, então, ó, beleza, se for no pregão, o pregão era assim, fazer boleta como auxiliar, comprar e vender como operador. Mas você começa a entender esse mercado. Sim. Esse mercado está comprador, está vendedor, para onde vai e onde que os grandes players Mas aí depois, essa parte que você saiu do pregão, você foi para a mesa atender cliente. Isso. Aí você virou broker. Isso. Porque assim, tinha um universo muito distante entre um diretor de corretora, um broker de mesa e um operador de pregão. Porque é natural, é a cadeia.
O operador de corretora, ele queria se aproximar do diretor. Sim. Porque tinha que mostrar serviço, atender bem cliente, o diretor tinha um relacionamento e a captação. Só que o operador de mesa é um abismo para o operador de pregão, porque não tinha nem ter contato. E tinha uma coisa muito boba até, né? Natural, das cadeias, de se você fosse muito vinculado a uma corretora, se tivesse muito amigo de cara de broker, os caras do pregão, você puxa saco, que você... Mas esse relacionamento era importante. Mas mesmo assim, independente disso, você foi para a mesa. E na mesa atuando, qual foi a experiência que você aprendeu lá? Em atender clientes, relacionamento? Ou mesmo ficou naquela dinâmica ainda de compra e venda? Não, de aprender relacionamento, né? Então, tentar desenvolver, tentar trazer alguma coisa nova aqui do pessoal que não trazia, etc. Coisa nova era cliente novo. Tipo de informações, às vezes ter uma informação do que seria o IPCA antes, pegar a economia, passar o número mais rápido. Um cliente grande, na época que operou com a gente, um dos grandes bancos, eu passava sempre o número antes. Era o diferencial. Ele virou e falou... Você conseguia passar o número antes? Putz, falava com alguns amigos, eu falei, quando eu tiver um número, me passa, entendeu? Que nem eu te passo por WhatsApp hoje em dia. Sim. Então, tipo assim, eu ia no canal e falei, mas, o cara... Não é inside information, hein? Pelo amor de Deus, não era insider information, não era... Nunca trabalhei com insider information. Não, é porque também a gente falar, senão daqui a pouco os caras alguém falava, baixa por o número do IPCA é tal. Era porque também naquela época a gente não tinha a velocidade da informação. Não tinha internet, não tinha nada. Era por telefone e por LP, entendeu? Sim. Não tinha nem celular naquela época. Não tinha celular. E aí o LP era uma linha direta da mesa com o pregão. Banco, E aí também você, com os bancos. Os bancos, né? Também, Tinha a caixinha que você atendia, quando piscava dava até tremedeira, que você sabia que vinha porrada, que os caras operavam grande. E aí você ficou nessa mesa, nesse período, nesse estágio, né? Grande aprendizado. E aí depois depois que você foi realmente estudar. Eu acho que, tipo assim, deveria ter um processo de pregão hoje, alguma coisa no ambiente, eu acho que foi uma pena terem, até nostálgico, mas tipo assim, ali é uma escola de aprendizado, os maiores passaram por lá e os melhores passaram por lá. Era uma panela, né? E não tô falando, eu vim para a parte, eu acabei nunca indo para a tesouraria, meu interesse era estudar e ir para a tesouraria de um banco. Eu vim para a área comercial, mas os grandes, os que sabem tendência de mercado, assim como você, foram os caras que tiveram experiência. Aquela história, é a experiência, cara, não tem jeito, porque passamos por fases delicadas. Todo mundo passou por uma Covid. Assim, a gente teve a experiência de passar por uma Covid depois de velho de mercado. Também. Mas a gente passou por várias crises também, lá embaixo, né? No próprio mercado de países que sucumbiram e depois a gente sabe que renasce, ou que se reergue de alguma forma. Então, até falando nisso já, eu queria a sua opinião em relação a isso. Porque Faria Lima o Brigadeiro Faria Lima, que tem um nome, era um grande homem. Quando ele foi convidado a ser presidente da República, eu não sei que depois de queda de qual presidente agora. Aí eu sabia. Ele foi convidado para ser presidente. Aí ele falou assim, olha, queria convidar você para ser o presidente da República. E ele falou, tá bom, eu vou dormir e vou pensar. E ele morreu, teve um infarto na noite. Não sabia. Ele ficou tão emocionado, sabe, que ele infartou na madrugada. Então, teoricamente, já mostra que o nome Faria Lima é uma coisa atrelada à emoção. Você não acha que às vezes é prematuro? Tudo bem que são momentos e momentos, mas hoje o mercado não é um pouco... se exalta um pouco além da conta, não é muito prematuro. O Trump foi eleito, agora a taxação. Então, assim, essa euforia e talvez o fato de a gente ter vivido momentos em que isso vai passar de alguma forma, a gente fica mais calmo. Como você vê esses movimentos que você passou e que a gente passa e vai passar? Deixa eu te falar, não entendi direito o contexto da não, pergunta. É assim, porque justamente a pergunta é essa. De ter essa experiência de mercado, e às vezes o mercado se empolgar muito com o Trump, de falar para o telespectador por que a experiência conta. Sim. Então, eu acho que o mercado meio que distorce, entendeu, Kim? Tipo assim, em alguns momentos, assim, acho que o Trump é um candidato pró-mercado, ele vai defender os Estados Unidos. Eu morei nos Estados Unidos, primeira vez eu fui aprender inglês, eu não sabia, e depois eu voltei, eu fui estudar. Mas assim, o sonho do americano, e a primeira vez que eu fui, era o American Dream. Os filhos terem uma vida melhor que o dos pais. Então, o cara poder
ter uma vida, uma casa, etc., um trabalho melhor. E os Estados Unidos, durante um tempo, ele deu uma parada. E, tipo assim, o Trump é o sonho deles. E eles sempre exageram lá, entendeu? Então, assim, se você pensar, Camisa, por que os caras ficam tristes com o mercado americano? Eles estão sempre atrelados ao S&P, Nasdaq. O 401k deles, é isso que coisa que a gente estudou lá, a poupança deles, a previdência privada deles, o dinheiro deles fica tudo em bolsa. Então, tipo assim, se a bolsa sobe, eles estão felizes. Se começar o país a patinar, eles estão perdendo riqueza. Então, você pega esses anos todos, um país desenvolvido cresceu entre 15% e 20% o S&P nos últimos 4, 5 anos, pós-Covid. Na Covid caiu e depois recuperou tudo. Então, assim, eles sempre distorcem e sempre está indo em patamares. Morgan Stanley tinha dado um número para S&P 5.300, já estava mais de 5.800 e vai subir mais. Mas 6 eu acho que mil, se não me engano, hoje. Já está 6 mil. Então, tipo assim, é um nível que aí, ali pela experiência, daí realização saudável, às vezes colocar um pouquinho no bolso, etc. Pode andar, mas os juros está caindo, talvez com o Trump não caia tanto, mas se comprar uma bolsa no máximo do máximo histórico, a gente já sabe que uma hora vem a crise. Lá a gente aprendeu, lá em 96 teve crise da Ásia, 97 da Rússia, ou vice-versa, não lembro, 99 o Brasil, o dólar subiu, etc, tá morando fora. Então vai sempre vir uma crise, vai sempre vir uma realização. Então pôr o dinheiro no bolso é interessante. É interessante, eu acho que também não dá para comprar, no famoso comprar no topo, né? E sair na foto que a gente fala no mercado. O cara comprar no máximo, Puta, o mercado cai, ele quer te matar. O negócio é comprar na mínima, né? Puta, sai na foto, comprei na mínima do mercado, na mínima do dia. Mas então, aí puxando esse assunto em relação a isso, o que eu estou percebendo do mercado? O mercado, assim, passamos por diversas coisas e 2 guerras atuais. E mesmo assim o mercado continua sólido, as bolsas continuam subindo. De uma certa forma, os juros subiu, tinha que subir. Não vamos falar de Brasil, tá? Estou falando no cenário externo. E a gente vê DAX na Alemanha, o índice Nikkei, a França, todos os índices estão batendo no topo histórico. Como diz o Pablo, touro de ouro em tudo. E nós para trás. Isso aí, e a gente para trás. Depois a gente vai falar um pouquinho daqui. Mas eu não vejo muita alternativa, a não ser hoje um investidor que quer para renda variável, quer comprar uma ação específica, ir para esse mercado, a não ser que ter que tomar agora esse risco, porque senão ele vai perder o bonde. Porque a realização, por tudo que aconteceu, talvez a gente vai ter a queda num cenário de negativo no mercado em geral, global, se acontecer uma coisa muito grave. Porque no mais, eu acho que o mercado pode lateralizar, a renda fixa ainda é uma boa opção, mas a bolsa ainda tende a melhorar, né? Depois eu vou trazer, no próximo bloco, com mais calma, eu vou ter um outro comparativo. Então, assim que eu estou te dizendo, a gente tem muito contato, a gente toca WhatsApp, bate-papo, eu vejo você muito oferecendo para os seus clientes, para a sua base, a renda fixa. Porque você é conservador, naturalmente, ou porque você acha que é um produto ainda que é imbatível? Então, é que às vezes assim, a gente pega clientes conservadores, temos clientes mais agressivos, a gente atende. Mas quando tem um ganho exacerbado em renda fixa, por exemplo, entrou um cliente lá fora, tudo declarado, tá? Estava lá, ele veio com uma conta em perdas, o Treasury americano estava 5%. E quando eu entrei no mercado internacional, uma das formas de ganhar mais dinheiro, mais fácil, que o cliente sente menos emoção, é com renda fixa. Nós colocamos em Treasury americano, tanto com contatos do Banco do Brasil ou no Morgan Stanley. Colocamos juros lá fora. A conta dele estava dando em 10 meses 17% e 20% analisada. Então você pega assim, o juro está 5%. Nós pegamos um fechamento da curva de renda fixa. Agora está abrindo de novo com o Treasury batendo com a 30. Sim. Então, quando você trabalha em algumas frentes no mercado, você percebe que tem outras formas de ganhar e o cliente não vai ficar tão passional, porque renda fixa ele não fica olhando todo dia. Então, ele olha, você vem e ganha dinheiro. Então, por isso que eu estou te falando do NTNB, títulos isentos, aqui no Brasil, está na máxima histórica. Isso bateu no governo dia uma inflação mais 6%. Então, aqui é mais suado.
Mas lá, ganhando mole, o cara tá feliz da vida, daí ele te indica outras pessoas, entendeu? Então, às vezes, falar o seguinte, vamos colocar tanto em bolsa americana, mas quando bater tal nível, vamos realizar um pedaço, entendeu? Entendi. Saudável. Bom, vou fazer o seguinte, ó, eu vou pro primeiro intervalo do programa, eu volto em 2 minutinhos com o Fábio Gereissati aqui no Trader Raiz. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Trader Raiz. Fábio Gereissati dando uma aula aqui de mercado financeiro de investimento e com toda a experiência, né? Desde o Não, pregão, aula né? não, pô, o professor é você. Pô, deixa eu te falar uma coisa, aprendiz, né? a título de curiosidade, qual o dia mais marcante para você no pregão? Qual acontecimento para você, assim, puta, aquele dia foi Putz, Foi a gente ficou pancada. bom. E virava e mexia da mesa, eu tinha que descer pro pregão também, né? quando faltava... Faltava então, operador, e daí você entrava no perrengue, porque quando você descia, que tava pegando fogo, porque né? o pessoal não vai entender, porque assim, mesa era o nome da corretora, era a mesa corretora. Mas eu ficava na mesa da mesa. E na mesa da mesa. Que Só era pertinho lá que no era do centro. pregão, na Miguel Couto. 5 minutos, 2 minutos. E aí, quando tinha um BO que o mercado agitava, faltava o operador, você descia. E eu lembro que, puta, daqui a pouco, do nada tava lá, o Fábio lá operando lá no meio da roda, o cara, o negócio está precisando de cliente. E por quê? Porque quando você tem uma expansão de cliente, você tem uma quantidade de operadores, então você tem fulano atende fulano, fulano atende fulano, fulano. Você já podia ter 7, acho que 7 operadores, né? E o backup. E o backup atendia um pinga-pinga que caia um iluminado que caia do nada. E às vezes, cara, entravam 2, e aí você descia para atuar. Na crise acontecia isso. Então, nos piores dias você tinha que descer para atuar. Já tinha pegar frio, né? Já entrava no jogo aos 30, final de campeonato. Ô, Fabão, e desses dias aí, teve algum dia que você se recorda, assim, que foi para você mais, não digo traumático, mas alguma experiência? O dia que eu entrei, tipo, logo assim, os caras falaram assim, ó, forma de respeito, os caras vão brincar com você não pode reagir. Então você aprender a ser humilde. Então chegaram lá, olharam e falaram, pô... Primeiro dia, então, foi o traumático seu? Teve um dia que eu desci lá, um cliente me deu uma ordem. Na época era do Banco Multiplique. O Jorge e o Paulo Emílio tinham trabalhado no Multiplique, né? Então, o Jorge e o Paulo Emílio eram um cara excelente comercial. Aprendi muito com ele da parte de tratar clientes. E o Jorge foi um dos caras mais valentes. Não é porque a gente tem um parentesco, mas foi um dos cares mais valentes. Tem uma história depois do Paulo Emílio fantástica, eu te conto, mas aí... E daí, o que aconteceu? Você vai aprender dos dois. Então, a parte técnica, a parte de valentia, a parte comercial, etc. Né? Daí teve um dia que eu desci com um cliente da Multiplique, que era o Mauro da Multiplique. Ele virou, entrou na linha comigo, falou, a roda quebrou no meio. Daí, compra tantos lotes e daí a tal preço. Eu comprei 40 pontos abaixo. Do que estava o mercado. Ele falou, a ordem era tanto, eu melhorei a ordem dele em tanto. Ele ligou, passou o telefone para a corretora, para querer elogiar o teu operador. Eu falei, não, eu não sou um grande operador. Mas assim, você deu um pouco de sorte, porque a roda quebrou, você caiu pro lado da cotação. Eu falei, qual que é? Tá dentro, qual? Foi lá e comprei. Falei, porque consegui comprar tanto a tanto. Porque acontecia isso, né? De ter tanta confusão naquele bololô, que era, 300 pessoas ali, e dava uma quebrada, ia para um lado, aí tinha uma cotação ali, e tinha outra cotação aqui. Quando a roda quebrava, tava aquele... Era sempre... Não, era dia de pancadaria. E o que acontecia nesses dias é que daí ligavam todos os clientes, estouravam os 7 operadores e alguém tinha que descer para ajudar, entendeu? Aí você fazia essa função. Tentava fazer ou algum outro que estivesse na mesa lá que operasse, entendeu? Cara, e aí, dentro dessa conjuntura aí que você já falou para nós, deu uma resumida, aonde que teve essa... Porque se você parar para a gente parar para analisar, hoje um assessor de investimento ele é uma corretora. Sim. Um assessor de investimento é uma corretora. Ele tem o cliente, ele só coloca no compliance ali, ele tem toda a parte de jurídica, a parte de estrutura de uma corretora para ele poder usufruir. Antigamente não, a corretora tinha que ter o seu back-office, tinha que ter tudo, né? Para poder fazer as operações. E aí o mercado hoje, nessa dinâmica, possibilita qualquer pessoa de ser um assessor de investimento, desde que seja certificado, passe nas provas. Mas você foi por esse caminho hoje, da Arizona, justamente porque você tinha esse relacionamento, essa história, e você falou, não, quer saber? Eu vou conseguir carreira solo, porque eu tenho um bom relacionamento, eu tenho bons clientes,
ou ao invés de ir para uma tesouraria, por exemplo? Por que você definiu? Então, eu queria ir para tesouraria de banco, por isso que eu acabei fazendo o IBMEC e depois acabei fazendo Mas é mais difícil entrar, um né? curso fora. Então, eu mandei naquela época o currículo para Elizabeth Guedes, foi o Paulo Guedes grande, que fez pró-mercado, ele desenvolveu uma escola para formar gente do mercado. O IBMEC e INSPER foi Paulo Guedes, era Elizabeth que tocava. Entrei por currículo, mas tinha muita coisa que eu não tinha estudado na FAP, eu tive que estudar muito mais. Eu queria ser trader, trabalhar na tesouraria, mandaram para a área comercial. Mas assim, daria aquele bolo de dinheiro para você fazer operar. E daí chegar, e foi acontecendo, os bancos de tesouraria foram acabando. E lá, quando eu morava fora, eles falaram, você é para lidar com pessoas. Eu falei, mas eu não tenho cliente, eu não sou eu falo a verdade. Como é que... Então, você transmite confiança. Então, quando eu voltei, eu vim trabalhar no Prudential, Wachovia, que é o Wells Fargo. Tive que tirar as licenças lá e só, que assim, me deram o telefone, davam todos os produtos, davam um treinamento, eu passei no Series 7, no 3, no 63, porque eu tinha acabado de voltar de estudo fora. Então, eu não era o cara muito de estudar, mas eu acabei um cara para... A vida forçou. Só que é o seguinte, eu cheguei, me deram, passei a licença, o pessoal às vezes dá uma pedalada, não conseguia passar na licença. Falou, e agora? Não tenho cliente. O que eu faço? E daí, eu sempre trabalhei, já montei carteira 3 vezes na vida. Falei, vou visitar todo mundo, o que eu preciso para não ser mandado embora, que eu preciso captar? O cara viraram e falaram, faz 5 visitas por dia, mais uma coisa de humildade ali que tinha aprendido no pregão. Vai 5 visitas por dia, pede conta de 250 mil dólares. Cheguei num banco, no Rabobank, um grande amigo, Serginho, me indicou lá. Falei, 250 mil. Ele falou, pô, teu nível está muito alto, pede 100, você pega a galera inteira. Fui lá abrir a conta de todo mundo. Daí, vários caras do Rabobank operando comigo. Daí, outros bancos assim, mas eu não tinha cliente, eu não tinha trabalhado no banco que eu levei uma carteira. Então, foi um trabalho assim. Então, eu falar, se eu sair daqui hoje e eu for para outro lugar montar carteira, eu já montei 3 vezes na minha vida, 3 carteiras diferentes. 2 vezes foi em dólar, uma do dólar no Prudential, Wachovia, que o patamar era X. No BBVA a carteira é $1 milhão. Eu não podia utilizar todos os clientes. Daí os bancos acabaram fechando e na XP o patamar era diferente, entendeu? Então, nos lugares... O patamar da XP era mais baixo. O patamar da XP eu entrei em 2012. Então, daí uma conta de R$1 milhão, de 5 milhões de reais era grande. Mas beleza, então assim, a gente está falando em cifras que a maioria da população não tem, cara. Então o cara que está assistindo o programa, né, o cara vai olhar e falar, até desliga a TV, fala, não dá, entendeu? Acho que... Mas os caras ganham dinheiro, se eles investirem bem, eles podem... Sim, mas é importante ressaltar, queria até que você também, já nessa experiência, desse uma palavra também, porque a gente está falando de contas altas, mas tem gente que tem R$500, R$1.000 para começar a investir, né? Então, qual o caminho para essa turma aí? Vamos falar para a turma. Porque você fez esse trabalho, óbvio que você fez esse trabalho, porque era uma questão de você priorizar e o banco determinar para você o tipo de perfil que queria, né? Mas e essa turma aí que tá meio solta aí do mercado, que tem pouco dinheiro? Então, eu acho que assim, eu já vi muita gente com pouco, e não é vergonha, tá? Tem esses caras que têm muita grana, às vezes eles passam por fase que eles ficam com pouco também. Eles até deixam de ser cliente, depois o cara vai batalhar e ganha de novo. Então todo mundo está começar a ter uma poupança, investir, vai juntando tanto por mês, entendeu? Através de algum veículo, põe tanto e não gasta, entendeu? Então vai crescendo o patrimônio. Se você falar 500 por mês, dá 6 mil ao ano. 6 mil ao ano durante tantos anos, e às vezes a renda do cara vai crescendo, 6 mil ao ano, em 10 anos dá 60 mil. E vai chegando, mas a renda do cara a poupança vai crescendo. Mas aí a fixa ou o cara vai para um risquinho? Na fixa? Na fixa ele pode ganhar isso aí. Sim, mas aí a fixa tem a questão da inflação. Então, o que eu quero falar para você é assim, como o mercado financeiro é bem difundido, assim, você vai crescer muito ainda no Brasil. Mas a gente já acessa muita gente. E muitas pessoas têm a informação que se ela comprar uma ação por R$10 e vender por 15, ela ganha 50%. E que isso pode acontecer em um mês, pode acontecer em uma semana. Por isso que as pessoas têm essa preocupação. Muita gente também não tem tempo para isso, fica na dependência de assessor.
Sim, Então, sim. hoje, por exemplo, o portfólio da Arizona, você tem um perfil de cliente que é um pouco menor, que fala para você, puta, Fabio, me diga uma carteira aí para a gente fazer uma alocação na renda variável. Então, a gente Tá indo para pega isso. e dependendo, tipo, às vezes vem filho de clientes, etc., e vem muitos meninos querendo operar bolsa, etc. Então, o que a gente faz? Às vezes a Aprende gente monta primeiro. por ação, ou pega um fundo bom, de um gestor Multimercado. bom. Não, tem um gestor de ação, tem grandes gestores e grandes... que os caras ganham mais que a bolsa. Então, eles geram, teoricamente, um alfa, né? O mercado ele tá ganhando mais que o indicador. A gestora dá retornos maiores. Então, o cara vem, coloca no fundo e fica um tempo. Ou tem carteiras já balanceadas da XP. Então, você manda... Porque é assim, num cenário, depois quando entrar a gente fala da economia aqui local, mas um cenário desse com bolsa, às vezes você pegar do jeito que está o governo, às vezes o cara vem, ele compra uma ação e cai muito, o cara já fica traumatizado, ele para de operar. Então você tem que ir com calma para colocar. Então você coloca no BOVA, coloca no small, não coloca na mais agressiva para o cara ganhar 50 logo de cara. Você não coloca no risco, senão você acaba perdendo, pelo menos o que eu tentei de perder cliente. Tem cara que é muito mais agressivo e aceita muito cliente muito mais agressivo. Aceita o risco. Mas a gente tenta dar mais uma sobriedade. Primeiro entra no BOVA 11, depois entra no small, depois compra um banco em si. Mas você pega o Bradesco, perdeu aí, tá perdendo, tem cliente perdendo 20% em Bradesco e ganhando 20% Itaú, porque o Bradesco a ação caiu um tempo. Então, tipo assim, no meio da pandemia, eu montei uma carteira, assim, montamos a empresa, uma carteira defensiva para os caras terem bolsa, tá tudo em liquidação. Então, o cliente mais conservador, BOVA, Itaú, Bradesco, e daí... Os bancos, né? BOVA, daí Itaú, Bradesco, e daí você pegava uma Vale e uma Petro. Mais agressivo e meio, põe um pouquinho de small. Então, chegamos a comprar a Petrobras a 11 no meio da pandemia. A Petrobras, em 2 meses, foi para 22, em 3 meses. Dobrou. Então, o cliente foi o trade da vida. E a Petrobras que deu uma puxada, segurando esse Bovespa aí. A gente mais sabe operar bolsa, mas tipo assim, operei muita bolsa ali na XP, etc. Mas, e também no mercado, ou por outros lugares que eu passei. Mas assim, depende do cenário e o risco-retorno para ganhar, entendeu? Só para deixar um adendo para o telespectador, que a gente fala jargão de mercado e às vezes as pessoas não sabem. BOVA 11, ele é o índice Bovespa ad eterno. Porque a gente tem um índice futuro, que muito trader opera. Só que o índice futuro ele tem vencimento, ele vence toda quinta-feira, toda quarta-feira mais próximo do dia 15 dos meses pares. Então, fevereiro, abril, né, agosto, setembro, tá difícil. Cada 3 dezembro, novembro, né? Novembro, meses pares, meses pares. Pares. Então, o índice futuro vence toda quarta-feira próxima do dia 15 dos meses pares. O Ibova você vende ad eterno. É um ETF. Então, a gente falando de S&P, o cara compra S&P aí, vai igual americano. Pode comprar S&P aqui também, Pode comprar S&P aqui. E VBB11, e você pode comprar todos os Nasdaq ativos aqui hoje, também toda essa fusão das plataformas. Então é isso. Agora, cara, você tocou muito na parte de estudo, né? Você foi um cara que estudou, foi atrás. Eu não estudei. Para mim foi o único caminho que abriu, entendeu? Então, para mim não foi o caminho. Assim, para mim o estudo me atrapalharia, por quê? Estudo é importantíssimo. Olha, tem que ter estudo, não tem jeito. Mas é que quando eu era operador de pregão, a mesa corretora me pagava a faculdade na época. Eles queriam que eu me formasse, fizesse alguma coisa nesse aspecto. Me pagou estudo, faculdade não, pagou estudo para mim. Fiquei 10 meses na mesa. Só que eu não conseguia estudar porque, cara, assim, eu não conseguia sair do pregão e à noite. Porque a minha ferramenta de trabalho era o meu corpo, a minha voz, a minha concentração. Era onde eu ia me diferenciar. Mas isso não fez com que eu não estudasse. Eu leio muito, gosto de ler muito matéria de mercado, assim, eu estou antenado com tudo. Sempre, desde então, me formei, fui atrás do meu jeito. E fiquei uma pessoa, ter uma base boa de mercado, muito boa, diga-se de passagem, mas foi assim, mérito de leitura, mérito atrás de informação. E para você o estudo foi o que determinou tudo, essa virada, né? Que foi o único caminho que abriu. Eu falei, eu tô aqui em corretora, eu queria entender como é que esses caras fazem as contas no banco, entendeu? Quem explica isso? Por que o cara calculou isso?
Por que o tal cara colocou num título pré? Por que ele está pós num longo de 5 anos que não tem liquidez? Entrava para operar um DI que não tinha liquidez daqui a 5 anos. Mas é muito mais a malícia do cara, né? A malícia do gestor também, né? Então, daí normalmente tinha um banco bom que manjava muito, e daí tinha um outro banco que entrava para fazer operação, porque é para uma área comercial, mas quem ia ganhar na cooperação era o banco mais ágil. Eu vou continuar com uma pergunta depois do intervalo. A gente vai para mais um bloco aí, mais um intervalo aí de 2 minutos, e já voltamos aqui conversando com o Fábio Gereissati. Fique conectado aqui na DMC. Muito bem, estamos de volta com mais uma parte aqui do nosso Trader Raiz, presença ilustre dessa elegância. Olha o sapato do cara, ó. Vou contar de você, bicho. Fábio Gereissati aqui conversando com a gente. E aí a gente estava naquele bloco anterior finalizando a pergunta que eu queria fazer para você. É justamente disso, porque assim, na escola, no estudo, na sala de aula, a gente aprende a teoria, não aprende a prática. Mas o estudo, a sala de aula, que te abre a porta para você aprender a prática. Porque aí você consegue ser contratado, passar em alguma prova, para que você tenha acesso a quem faz na prática. Sim. Porque aí sim você entende a malícia do mercado, que é aí que está a questão, é aí o X do negócio. Quando você tem estudo e tem a malícia, você tem uma arma muito poderosa. Você, por exemplo, um dos grandes traders do mercado, que era o Garantia, todo mundo sabia, o Ricardinho, é o cara... uma lenda. Tá ele não ainda? tinha estudado, acho que sim. Os caras tinham casa. Tinha casa em tudo que é lugar, em Angra, a gente tem casa em BU na família, né? Então. O cara chegou no hype. No hype, não estudou. Você é um cara que teve o dom de chegar, e acho que para você estar claro em relação a posições de tomar no mercado, sem ter. Para mim, eu não conseguiria nisso. Tem isso que é nato de algumas pessoas, entendeu? Você, o Beto, outros operadores que a gente via na época, Lombardi, Serrete, etc., já nasceu com eles, não precisava estudar para. Então, esse Ricardinho do Garandia era um dos maiores traders. Ele olhava para a bolsa e falou: daqui não, vou mudar tudo, vou para cá, entendeu? Entendi. E tomar posições gigantes, entendeu? Não que não perdesse, mas daí já é nato da pessoa, entendeu? Para mim, eu não tinha isso, então eu tive que ver o caminho que abrir. Você se adequou ao seu perfil no mercado. E a oportunidade eu tive que abrir. Porque eu acho que isso abre quem está assistindo, abre a cabeça do cara que assim, ele pode trabalhar no mercado, ou como trabalhando uma renda variável, uma renda fixa, ou trabalhando em qualquer parte, dentro de que seja o perfil dele, e aí para o investidor, que o cara pode investir no mercado principalmente dentro do seu perfil. Como você falou, cara, tem cara que não gosta de tomar risco, não adianta. Sim. Mas esse cara que não gosta de tomar risco, ele pode fazer um investimento legal. Nós fizemos em bolsa, aqui e lá, ganhamos. Teve um cliente que pôs 400 mil reais com a gente, depois 200, depois mais 200. Que eu falo, em 4 meses, a gente comprou via fundos, compramos o Bovespa, o índice, um fundo que recebeu o Bovespa, e depois comprou o S&P. Ele ganhou 76 mil reais em 4 meses. Eu falei, parou aqui, a gente não opera mais a bolsa e esperamos, já está um lucro bom. E só foi locação certeira. Putz, a gente chegou a passar um calor, porque a gente comprou o Bovespa e S&P, os dois caíram. Compramos mais, fizemos um pouco de preço médio, mas é um cara que gosta. Ele falou, quero comprar papel, que eu coloco. E daí ganhamos também no Brasil e ganhamos lá também, e foi um bom retorno, entendeu? Mas eu acho que é isso, é da tua experiência, do caminho que abre, etc. De você sentir e falar, não, agora é uma fase de ficar menos bolsa, e tal parte do mercado está muito interessante, que depois eu posso estar nisso aqui em renda fixa, e depois mudar para outra área. Eu desfaço com ganho a renda fixa, o cara já vai ficar feliz da vida, e depois ele pega um fluxo de bolsa que estende, ele pega uma tendência. Mas quem entra no mercado, inevitavelmente tem que ficar na mão de quem conhece, né? Vai ter que ter um assessor. Acho que é bom pegar gente experiente que também já apanhou, né? Eu já apanhei em quase todas as coisas que às vezes você toma os viés, nisso, a experiência sabendo mais ou menos o caminho, os produtos para... Tem um valor para isso, né? Porque você aprendeu, você não vai oferecer de graça. É isso que está a distorção no mercado, porque assim, gente boa hoje não vai trabalhar de graça.
vai trabalhar com uma perspectiva de resultado. Ou seja, no percentual da alocação, ou seja, tudo ali é aquele sistema que se tem, um ecossistema dentro do mercado financeiro. Mas aí entra um monte de gente, ou pessoas que, né, são aventureiros, a gente pode falar assim. Tem muita gente séria, mas tem muito aventureiro que fala, puta, eu vou tentar. E aí, cara, esse eu vou tentar, ele mete o all-in, né? Porque ele vai, vou chegar ali no mercado financeiro falando que de tudo para pescar a galera, e aí eu tenho um cliente se torna uma base, se torna um produto pro cara. Mas o cara não está preocupado, não é nem preocupado, ele não sabe. Ele está na dependência de um terceiro para falar isso. E aí a gente fica nessa coisa aqui gratuita, né? Então tudo no mercado é barato, mas aquilo que é bom, as pessoas que são boas no mercado têm que realmente precificar por uma qualidade de entrega de resultado, porque é dinheiro que a gente está falando. Sim. Né? Não estou falando de comprar um pão na padaria melhor, estou falando de produto que você pode montar para o cara. E para sentar com esse cara, para fazer esse trabalho, olha, veja bem, vamos fazer uma projeção de patrimônio, vamos fazer de investimento pensando no longo prazo. O problema é que aqui no Brasil, Fábio, e aí que eu perguntar, essa dificuldade de imediatismo, porque a gente está muito confuso, você não consegue olhar Brasil para daqui a 10 anos. Como convencer um cliente, ou como tratar com o cliente e falar para o cara, meu, olha para frente, como é que você faz isso? Então, você tem que chegar ao planejamento para ele, montar carteira. O problema no Brasil é o seguinte, você monta a carteira, mas você tem que ficar fazendo revisão direto e realocação. Então, mexeu uma coisa, já ganhou muito, mexe para cá, segura um pedaço de lucro, etc. Você está sempre vendo... Mas isso não dá muito trabalho? Você faz isso? Fazemos. Tipo assim, eu acho que é fundamental isso, você fazer revisão para ver se o cliente está... Mas a manobra com muito recurso e pouco recurso é a mesma coisa? É igual. É que quanto mais recurso ele tem, com mais coisa ele pode alocar. Sim. Mas se não, é uma distribuição. Normalmente ele monta uma alocação. O que é uma alocação? Você põe, dependendo do risco do cliente, do perfil, agressivo, moderado, conservador, ele põe tanto em determinado ativo, tanto em tanto outro. Então, daí você olhando, às vezes tem classe de ativo que já deu o máximo, entendeu? Uhum. Então, daí você chega, pode realizar de um... Realiza e muda para outro negócio. Exatamente, Mas aí você não Se você pegar uma carteira, montar e ficar 10 anos montando a carteira, o cara vai ficar maluco, e o resultado de uma para outra pode... Ainda mais aqui no Brasil. Nos Estados Unidos podia ser, o cara compra renda fixa lá, com o Treasury a 4,30, compra um pouco de bolsa, mas essa bolsa aqui em 10 anos, eu não acredito que ela vai estilingar 10 anos com Trump, sem Trump, etc. Entendeu? Chega um momento, o cara é bom ele realizar um pouco, e daí ele vai para renda fixa, vai para outra classe de ativos, vai para fundo alternativo. O cara tem que aprender a cuidar do dinheiro um pouquinho também, né? Não ficar na mão do... É importante saber estar revisando as classes, entendeu? Ô Fábio, e você está achando o que agora aqui, quando a gente está falando de Trump aí, a gente vai continuar no bloco, qual a sua percepção em relação a isso aí para os próximos anos, tanto o Brasil, agora falar um pouco de Brasil, puxando os Estados Unidos também, dessa coisa protecionista, o Trump, o dólar vai subir, já subindo já no mundo inteiro e tal. Você vai estar vendo dificuldade, você está otimista, pessimista? Eu acho que com o mundo eu estou otimista. E isso eu fico um pouco chateado no Brasil. Se você pegar todas as bolsas do mundo, como você falou um pouquinho mais para trás, as bolsas do mundo batendo recorde. Como diz no jargão do Pablo, touro de ouro. Estados Unidos já bateu 51 recordes de bolsa do S&P. Parecendo o Usain Bolt. Daí a Alemanha já bateu recorde. Claro que depois realiza. A Europa, que é um continente que às vezes não cresce tanto, na máxima o Japão voltou a crescer. E a gente está para trás, entendeu? Você pegar em dólar, eu vi acho que a semana passada, com a volatilidade que está, mas o EWZ, que é o índice Bovespa em dólar, estava caindo por volta, ele estava caindo 3 no ano e menos 10 em dólar, entendeu? O mundo crescendo e nós para trás. O problema, o que eu vejo assim, espero que não venha a crise, mas a gente nunca sabe a hora que vai vir. Imprevisível. Se a gente perder, entendeu? Então, esse time e cai lá fora, a gente pode cair muito mais porque a gente não está fazendo a lição de casa. Então, peraí, já vou falar de Brasil no próximo bloco. Eu vou para o último intervalo do programa. Voltamos daqui 2 minutinhos com o Fábio Gereissati.
Muito bem, estamos de volta aqui com o Trader Raiz, presença de Fábio Gereissati, falando do Brasil, né? Você falou, pô, tô chateado com o Brasil. E aí você falou uma coisa muito boa, uma colocação legal, porque a gente, por uma questão interna, perdemos todo esse movimento de alta e continuamos perdendo essa melhora da perspectiva global, mas é um emergente que está sofrendo por um problema fiscal. Só que é o seguinte, a gente tem mais 2 anos de governo aqui que está se enrolando nessa... Aparentemente, vamos ver que vai ter até a gravação desse programa, não tivemos o anúncio do plano do corte e gasto. Está demorando. Está demorando bastante, parece que vai sair só depois da reunião do G20, que acontece no final dessa semana. Bom, chega de tempo aí que agora esse vai ser reprisado e a gente vai ficar perdido no espaço. Fabião, e cara, e assim, é o que você falou. Pô, se tá tudo bem lá fora, a gente não tá indo bem, se vier uma crise lá fora, a gente sofre um pouco mais. Só que tem um componentezinho. Quando tá ruim lá fora, que o pessoal fala, puta, não vamos em economia grande, qual emergente está menos ruim? E aí o Brasil também se beneficiou dessas histórias também lá atrás que a gente viu. Mas não vamos contar com o azar dos outros para tentar ter sorte aqui. É fazer a lição de casa. Mais 2 anos para frente, serão mais 2 anos ali de dificuldade, na sua ideia, no sentido de captação de cliente. Como é que ficou o cliente para você captar? Então, o que acontece, né? Assim, esse dólar muito alto, do jeito que está, ele meio que assusta os clientes, né? E a bolsa, você tem patamares que ela vai ficar barata, em real e em dólar. E daí, o que a gente acompanha bastante, que eu até te mando, o fluxo de gringo, entendeu? Quando eles veem que está muito barato aqui, eles entram. E a bolsa, relativamente... Se o governo fizer essa reforma, então estava ontem um número mais ou menos de fazer uma reforma de 50 bi. Hoje o Itaú já soltou de 60 bi, que precisaria ser feita uma reforma de 60 bi. Que precisaria, assim, não que o governo vai fazer. Deixando um ponto bem claro, independente de viés político ou não, sim. Agora eu vou voltar 2 pontos para trás, tá? Eu tô aqui, mas o Brasil é o meu país, eu quero ver o país bem. Independente de quem esteja lá, pode criticar ou não, mas nós estamos torcendo pelo país. E pelo Corinthians então... você não torce não, né? No Corinthians não. Tá. Eu não torço nem por nada mais, agora eu fiquei... Você é São Paulino. Mas não faz, fiquei 10 anos sem estádio lá. Então você é São Paulino e Betigela. Eu Betigela. Desculpa. Então, daí é o seguinte, a gente está torcendo pelo o país dar certo. A maioria dos meus amigos, quando eu estudei lá, 2000 e pouco, eles ficaram morando lá. Quem ficou morando nos Estados Unidos, era todos os latinos. O mexicano, o México já era grau de investimento, o Chile já era grau de investimento, a Colômbia foi e perdeu, o Brasil foi grau de investimento com o presidente Lula. Ele sabe fazer, ele soube fazer. Por que ele não dá uma ajuda para o mercado e fica esse pessoal falando... Mas teve um manifesto agora do PT em relação ao mercado, né? Essa pressão, manifesto do corte. O presidente Lula é um dos políticos mais hábeis que tem. Muito inteligente. Se ele quiser virar e fazer, ele faz. Muito inteligente. Então, tipo assim, se ele virar e falar, vai lá, dá uma piscadinha pro mercado, fala que vai cortar e não sei o quê, o Brasil entra numa bonança mundial e é isso. Daí aí recupera o tempo perdido, né? O tempo perdido. Pode acontecer, depende dele, entendeu? Bolsa 117 mil, o dólar estava 4,90. A bolsa foi para 137 mil, o dólar estava... O dólar estava 5,30, perdão, com 117. No 137, o dólar estava 4,90. A gente está no 130 e o dólar está 5,80. Ou seja, essa questão do câmbio é uma preocupação latente no Banco Central para a meta de inflação. Sim. Porque a gente está sofrendo vários bombardeios e assim, o Banco Central ele não vai atuar até então. E o governo parece estar começando a cobrar do Banco Central alguma intervenção. Só que o problema é que vai gastar, né? Vai gastar um canhão com uma pomba, né? Uma bala de canhão para matar uma pomba. O mercado vai começar... Se o Banco Central começar a atuar, pelo menos eu enxergo que o mercado pode até ficar precipitado. Não falar, o Banco Central não quer que passe e vai segurar. Não. O Banco Central entrou em desespero. Então é um desafio. Como é que você viria uma atuação do Banco Central hoje no patamar do dólar? Eu acho que alguns patamares que batem, até como não foi
na presidência anterior, né, na gestão anterior do Banco Central, ele chegar mas mesmo naquela época com o governo anterior, falaram o dólar não vai bater tanto. E o ministro era Paulo Guedes e bateu, entendeu? Sim. Eu acho que é saudável. Ele ainda o Banco falou Central... até aquela fala que ele falou que doméstica não vai para Disney, né? Lembra? Daí, que a empregada doméstica vai para Disney? Puta, caíram matando nele. Pode falar isso. Normalmente, às vezes, os caras falam algumas... Erram e pegam de campo. Mas foi uma pessoa que conduziu direito com o Campos Neto. Eu acho que daí o Garípulo pode chegar, intervir, fazer o câmbio e dar sinais. O câmbio não vai para tal... E dá mais. Mas tem que ter alinhado os dois, cara. Tem o discurso tem que estar muito alinhado. E as ações têm que estar alinhadas. Então, daí tem que ver que o Garípulo e o Haddad têm dependência em relação ao presidente virar falar. Então, o Garípulo, por enquanto, está se mostrando um cara pulso firme. Sim, tá sendo mesmo no churrasco, ele não está cedendo, não. Ele está no churrascão de final de semana lá com o presida, ô presida. Mas chega na hora depois, no dia seguinte, era igual no pregão. Lembra no pregão? Que a gente trocava ideia com os caras lá, batia um papo, churrasco no final de semana, na segunda-feira, domingo passava com a família junto. O seu filho era padrinho, na segunda-feira era cada um por si, cara. Cada um por si. Não tinha aquela de, não, você é meu amigo, vou deixar, eu vou comprar, tem que comprar, todo mundo ia junto para comprar. E sorte de quem comprasse primeiro. Né? Então, a gente está vendo esse alinhamento. Mas é o que você falou, cara. Então, assim, na sua percepção, o fator determinante agora, nessa reta final de ano, é o pacote de corte. O corte e também e daí, tipo, aí sinaliza para o câmbio, sinaliza para tudo. Porque se não for do pacote, for protelando, o dólar vai continuar subindo mais. E eu vi falar que os juros não era importante para o presidente Lula, mas o câmbio é importante porque, vamos lá, a gente, quando eu estudo na faculdade, é assim, 1/3 da economia é atrelado a dólar. Então, começa a subir pãozinho, começa a subir trigo, começa a subir tudo. Quando isso sobe, pressiona o IPCA. E daí o pessoal vê subindo e daí sobe a cadeia inteira, gera inflação. Sim. Então, por isso, aí tem que subir mais os juros lá para frente, porque está gerando inflação. A gente está indo para a reta final do programa. Eu queria que você falasse para a turma aí como é que acessa lá a Arizona Capital, como você pode também ajudar o telespectador que está interessado em investimentos, se é um caminho longo, se tem que ter $1 milhão, ou dá para chegar lá com as querelinhas lá? Então, porque eu não sou cliente lá porque eu não tenho dinheiro. Não, você tem... Você vai lá para dar aula, entendeu? Então, é o seguinte, a gente temos o Instagram, temos o site, o Instagram é Arizona Capital, né, @Arizona Hoje essas Capital, ferramentas Arizona mesmo, Capital, site. Coloca bastante coisa no LinkedIn, etc. Mas é você que fala com os clientes, né? A gente fala com os clientes e a gente está aumentando a equipe, trazendo mais gente para atender, entendeu? Que legal, professor. Então, tipo assim, está à disposição aí para quem quiser bater um papo. Então, do Norte, eu acho que assim, tem algumas oportunidades no mercado, entendeu? Como esse negócio de IPCA. A gente tem falado com os fundos que o IPCA de 2025 ele deve chegar próximo de 5%. E o projetado no Boletim Focus está atrasado, está por volta de 4%, entendeu? Tem mais 1% para subir. Então a gente vai alocando e depois a gente realoca. Lembrar só uma coisa, quando teve o governo Dilma e depois entrou o governo Temer, você pegou uma época de bonança violenta. Compramos títulos aí IPCA mais 6, tá? E a Bolsa chegou a comprar, acho que no governo Dilma foi 40, 50 mil pontos. E a Bolsa no governo Temer foi para 80 mil pontos. No Bolsonaro foi bater 120 antes da pandemia, mais ou menos isso. Então, tipo assim, tem grandes janelas para alocar. A gente está de olho, quando abrir uma janela de Bolsa, aqui favorável ao Brasil, você pode entrar e sair Então a gente está à disposição aí para falar com clientes de vocês, etc., e usar a nossa experiência, que algumas coisas em renda fixa, em títulos, estão valendo mais a pena colocar. O cara vai ganhar mais. O cara vê a conta dele dando 200, 300 do CDI no mês, entendeu? Então o CDI está 0,8, a conta dele dá 1,60, 2,30 no mês. O cara fica feliz da vida. Ele fala, pô, o cara me mostrou um negócio que eu nunca vi e que ninguém me mostrou. Foi ganhar dinheiro através de renda fixa. Sim. Então esse é o objetivo. Estamos
para mostrar outras partes do mercado. Renda fixa eu operei muito lá fora, foi lá que aprendi com bonds. E era um negócio que você podia ganhar valores astronômicos, entendeu? Com títulos da dívida lá fora com o Brasil 40, com o C-Bond, chegamos a ganhar bastante. Isso, lá no primeiro governo Lula, chegou a bater 40 de valor de face, num título de renda fixa. Em 3 meses estava 120. O cara que colocou X mil dólares, ele triplicou o valor em dólar, entendeu? Entendi. Então a gente busca as oportunidades dentro do nosso conhecimento e estamos à disposição para falar com o cliente de vocês. E se você quiser abrir a conta, eu abro pelo valor que você quiser colocar. Fala o valor que você quer colocar, eu cuido e depois a gente fala, eu te mostro alguns mercados novos. Eu vou finalizar o programa seguinte, cara. Você era chato pra cara, arrogante pra cacete quando você entrou no pregão. Mas assim, olha só, hoje você é um cara super humilde, a vida te ensinou muito. Quero ressaltar que você era chato, arrogante, metido no pregão. E assim, hoje você é um cara extremamente humilde. A vida te ensinou muita coisa. Você estudou, entendeu? Você é um cara que tem tanto tempo, mais de 30 anos de mercado, porque o cara é íntegro, correto, preparado hoje. Ninguém dura tanto tempo assim se não tiver essas características. Então, olha, você que quer uma pessoa que dê carinho, dê atenção de fato, com honestidade, propriedade e inteligência, o Fábio está aqui para isso, da Arizona. E, cara, assim, eu só tenho que te agradecer. E assim, você virou um cara, você se tornou um cara muito, muito sofisticado, íntegro, assim, no mercado. Orgulho de sentar com você depois de tantos anos que a vida nos trouxe aqui. E a gente pode conversar com uma pessoa que eu tenho muito carinho. Um prazer. Não, pô, é recíproco, tanto que eu tô aqui com você, temos amigos em comuns, etc. Sim. É que, tipo assim, como eu trabalhava, eu sempre tive que zelar, às vezes, até com cabeça do dono, e às vezes entra com conflito de coisa. Mas eu acho que com o tempo você aprendendo o que falar com as pessoas, às vezes colocar no nível de o que saber cobrar e na humildade, falar mais as coisas na boas, etc. É isso aí, mas você sempre foi um cara sensacional. Obrigado, Kim. Fabão, obrigado, prazer. Muito obrigado. Gente, obrigado pela audiência, pela participação de todos aqui assistindo o programa. Voltamos na próxima semana. Hoje eu tive a companhia muito agradável de Fábio Gereissati, da Arizona Capital. Boa semana a todos e até o próximo episódio.